Salve, salve, galera! Estamos chegando, vídeo novo por aqui no canal do Surf 360, passando para detalhar tudo que rolou dessa etapa em Gold Coast, o sexto evento dessa temporada de 2025 da WSL e com o Brasil no topo do pódio, mais uma vez, a terceira vitória em 6 etapas até o momento nessa temporada. Filipe Toledo garantindo a festa brasileira, a festa verde-amarela na Austrália mais uma vez, assim como já havia sido em 2015, numa reedição da final com o Julian Wilson. A gente vai contar tudo isso a partir de agora nesse vídeo do Surf 360, vídeo esse que você já pode deixar o seu like por aqui, compartilhar o link também com toda a galera, se inscreva no nosso canal, hein? Passamos dos 6.000 inscritos. Obrigado a todo mundo que já nos segue aqui pelo YouTube. Pode compartilhar, dê o like aqui no vídeo, assim o nosso conteúdo vai chegando para mais gente também. Sem esquecer do nosso Instagram, @surf360_. Por lá você também fica antenado em absolutamente tudo do mundo do surf. Então vamos começar essa nossa análise da etapa de Gold Coast, já colocando por aqui meu velho parceiro Thiago Blum na área também. E um fim de semana, né, Blum? Sábado, madrugada de sábado para nós aqui no Brasil, de muita comemoração com o Filipe Toledo conquistando a sua primeira vitória desde o retorno ao Championship Tour, né? Lembrando que tirou aquele período sabático em 2024, aproveitou a família, cuidou um pouquinho da saúde mental. O Filipe, então, deu todos os indícios, Blum, durante essa competição em Burleigh Heads, lá em Gold Coast, de que para tirar o título do homem seria difícil nessa etapa do CT, né? Tudo bem, Blum? Grande abraço. Fala, Mal, pessoal ligado aqui no canal. Pois é, Mal, foi uma semana e um fim de semana que a gente viajou no túnel do tempo. Não porque o Filipe ficou tanto tempo assim sem ganhar, pouco mais de um ano, mas porque muitas coisas rolaram fazendo com que a gente viajasse no tempo. A primeira delas foram as novidades da WSL, de retornar ao circuito nos pontos corridos, final em pipeline novamente. Aí você vê um campeonato na Gold Coast que também retornou, com o Julian Wilson na final, né? Um duelo Brasil contra o Julian Wilson, exatamente 10 anos depois do que o Filipe ganhava a sua primeira etapa, exatamente na Gold Coast, foi Snapper Rocks, agora em Burleigh Heads, contra o Julian. A Stephanie Gilmore também chegando no campeonato, chegando no Finals Day. Realmente foi uma grande viagem no tempo, muito legal de ver. Blum, bateria de lendas, né? Joel Parkinson enfrentando o Mick Fanning também. Genial. Então foi realmente uma grande viagem. Esse campeonato em Burleigh Heads, tinha muita gente com o pé atrás. Pô, vão tirar o campeonato de Snapper, que é o pico clássico, mas realmente foi um campeonato incrível, com um título maravilhoso do Filipe Toledo. Daqui a pouquinho eu vou entrar numa polêmica que a gente... mais uma polêmica igual ao que já aconteceram outras vezes, mas eu não vou fugir daqui da polêmica, não. Mas celebrar esse título do Filipe Toledo foi maravilhoso, uma festa incrível, num lugar cheio de brasileiros, né, Mal? Gold Coast é um lugar que reúne muitos turistas e muitos brasileiros, então a praia lotada e uma final Brasil-Austrália, claro, com uma vitória do Brasil, Filipe voltando, e como a gente dizia antes do circuito começar, o Filipe é sim candidatíssimo para estar no top 5, demorou um pouquinho para se reengrenar, para se reencontrar nas competições, mas quando chega nessas condições, onda para a direita perfeita, com aquela rampa para ele voar, com tubo também, o Filipe fez uma performance incrível, e vamos detalhar aos pouquinhos essa vitória. E também falando também do bom resultado da Luana Silva, que também a coloca entre as 10 melhores do ranking. É isso, resultado importantíssimo para a Luana, que tem ido bem nessa perna australiana, foi vice-campeã em Bells, agora chegando às quartas na Gold Coast. A gente vai falar também da Luana nessa luta para tentar se manter no top 10 e seguir a segunda metade do calendário. Mas vamos começar então, Blum, por esse Finals Day do Filipe Toledo, né, que infelizmente pelo chaveamento teve que deixar outros dois compatriotas pelo caminho, né? Pega o Iago Dora nas quartas de final, elimina o Iago, bateria muito sólida do Filipe também, vai para a semi, encara o Alejo Muniz, e aí o Alejo também, cara, que história fantástica, né? Que etapa que foi feita pelo Alejo também em Gold Coast, mas aí do outro lado ele tinha um adversário bicampeão mundial que já havia vencido em Gold Coast
e que aproveitou essa rampa, como você muito bem disse, Blum, para tirar um 10 excepcional na semifinal, e aí não deu chances ao Alejo. Depois chegou a decisão contra o Julian Wilson, e aí altíssimo nível também, né? Uma final em que o Filipinho termina com 17,60 no somatório e o Julian Wilson 17,20. Ou seja, não teve moleza também para o Felipe Toledo chegar a essa conquista em Gold Coast, né? Vamos lá, vamos por partes. Temos muito o que falar dessa apresentação que você fez aí, Mal. Primeiro, falar do Iago, mais um grande resultado, chegar no Finals Day, quinto lugar, manteve a regularidade. O Iago subiu para segundo no ranking, né? Só atrás do Ítalo. O Ítalo, infelizmente, não fez uma boa campanha por lá, perdeu de novo no round 32, ficou com segunda etapa seguida na 17ª colocação. O Iago já dando. E até poderia, né, Blum, rapidamente só perder essa lycra amarela para Margarete, mas aí ele contou com uma combinação que foi favorável a ele, né? O Iago e o Jordan Smith caindo nas quartas de final, por isso que ele segue ainda na liderança do ranking. Exato, mas justo, o Ítalo começou muito bem a temporada. Mas falando do Iago, subiu no ranking, agora é vice-líder, deu uma apertadinha ali no Ítalo, realmente a etapa de Margarete pode mudar essa lycra amarela. Alejo Muniz, você falou tudo, Mal. Que grande atuação. O Alejo só parou no inspiradíssimo Felipe Toledo. O Alejo, que a gente sabe, é um cara muito experiente, sonhava em retornar ao circuito mundial, falou isso pra gente num programa, um podcast nosso que está aqui no canal. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar, ainda no ano passado. Surfou, o Alejo não tem, na sua característica, no seu surf, as armas extras, vamos dizer assim, que Felipe tem, Iago, Ítalo, os aéreos principalmente. Mas o Alejo usou todas as armas que ele tem, um surf poderosíssimo, power surf, agredindo muitas direitas, jogando rabeta, fazendo grandes manobras. E mais, o Alejo tem uma coisa que poucos têm, o Adriano de Souza como técnico. Então, a parte de estratégia do Alejo durante todo o evento foi muito incrível. O Alejo destacou isso nas entrevistas, falando, conversei muito com o Adriano, o olhar do Adriano é muito importante. Uma das baterias, não lembro agora se foi no round 32 ou nas oitavas, ou nas quartas, enfim. O Alejo venceu e ele falou, aconteceu na bateria exatamente o que o Adriano falou que ia acontecer. Então, ele tem um extra aí, que poucos atletas têm, de ter o Adriano como técnico. E o Alejo subiu 12 posições. Já tinha vindo bem lá em Bells, e era muito necessário que ele conseguisse um resultado, e ele foi avançando, chegou na semifinal, pegou o Felipe, que tirou uma nota 10 perfeita, como você falou, um tubaço, seguido de um aéreo também numa área muito crítica, numa parte muito crítica da onda, realmente um 10 merecidíssimo. Então, o Alejo sobe muito e entra ali na zona de classificação, fica perto de uma reclassificação, uma notícia muito legal. E falando do Felipe um pouquinho mais, Mal, show de surf, né, cara? O cara, desde o começo do campeonato, fazendo médias altíssimas só no primeiro round, no round de no losers, né, no opening round, que o Felipe não fez um somatório muito alto, ficou ali na casa dos 12 e pouco. Depois fez tudo acima de 14 pontos, chegou a 17, quase 18 pontos. Quer dizer, uma performance que a gente está acostumado a ver do Felipe. Talvez algumas pessoas pensaram, não, o Felipe não tá legal, não começou bem, esse ano não vai ser dele. Mas o Felipe mostrou tudo que ele sabe e vou entrar aqui na polêmica. Anota aí, Mal. Vou entrar na polêmica. O Felipe tem haters demais, cara. Tem muito hater. A gente viu nos comentários do nosso Instagram e também do YouTube, dos vídeos do YouTube aqui. Cara, as pessoas pegam no pé demais do Felipe porque ele não gosta de onda grande, porque não vai bem em onda grande, onda de consequência. E daí, cara? Qual é o problema? Ele mesmo já assumiu isso. O Ricardinho Toledo, o pai dele, que durante muito tempo tocou a vida, foi técnico, assumiu. O cara tem receio, tem medo, não performa bem. Qual é o problema? Isso não tira a genialidade do Felipe e o mérito de ganhar o campeonato do jeito que ele ganhou e campeonatos do jeito que ele vem ganhando. O Felipe tem 18 troféus da WSL, 16 de eventos regulares, mais os 2 finals, igual ao Gabriel Medina, o mesmo número de títulos do Gabriel Medina. Então o pessoal pega no pé, não, mas também com um marzinho pequeno, com merreca. E daí, cara? Primeiro que o mar não estava pequeno e merreca. E se tiver, mesmo que se tivesse, estava para todo mundo, né? Não importa. O Felipe tem a sua genialidade, uma coisa não tira o mérito da outra. Por exemplo, o Roger Federer ganhou só um Roland Garros. O Nadal ganhou 14.
Ah, então o Federer não é genial? Porque ele não vai bem na terra e vai bem no rápido e na grama? Cara, faz parte. O circuito mundial é assim. Se o campeonato mundial fosse uma etapa só no Tahiti ou no Havaí, a gente colocaria o Felipe como principal candidato ao título? Não, não colocaria. Só que o circuito é como acontece na Fórmula 1, tem todo um ano para se discorrer. E o Felipe tem suas ondas favoritas, onde ele performa melhor. Então, cara, o cara é genial. O cara é bicampeão mundial, não é por acaso, né? O Felipe é um gênio do esporte. Nós Sim. temos campeões mundiais. O Felipe, o próprio Mick Fanning, por exemplo, tricampeão mundial, não é um cara que vai bem em onda grande também, não tem títulos em ondas de consequência. E não tira o mérito do cara. Então, gente, eu sei que eu vou tomar uma porrada, vai ter muita gente que vai falar, pô, Bruno, não sei o quê. Não tem problema, né? O Felipe é um gênio do surf, é um gênio e é um ídolo por conta do que ele construiu e do que ele constrói nas competições ou no free surf, né? Isso tem que ficar claro. A gente é fã do Felipe e quando realmente acontecem essas condições, a gente coloca o Felipe num patamar altíssimo, como candidatíssimo a qualquer título nessas condições. O Felipe já ganhou em onda grande de Margaret River, por exemplo. Ah, mas era para a direita. E daí? O circuito coloca os campeonatos para a direita. Já ganhou em Sunset. Ganhou em Jeffreys Bay algumas vezes com ondas grandes. Então a gente não tem que. Tudo bem. Se a gente, na hora que a gente vai dar palpite, pitaco e apostar em alguém para determinados campeonatos, tem os principais favoritos. Mas o Felipe é um gênio do surf, mal. Eu tô com você nessa, viu, Blom? Assina embaixo em absolutamente tudo que você disse. Parece um pouco daquela coisa que a gente tem hoje em dia e que extrapola, não é só em relação ao esporte, mas que para você gostar de uma determinada pessoa, você precisa não gostar da outra, né? E, gente, pelo amor de Deus, tudo que o Felipe já fez representando o Brasil, bicampeão mundial, e vamos lá, né? Vai muito no que o Blom dizia também de ele está competindo justamente num campeonato mundial em que tem vários tipos de ondas. Se a gente pega todo mundo que está no CT, homens e mulheres, a perfeição em todas as condições ela é quase inexistente. É muito difícil você pegar alguém que seja completo em todas essas condições para encarar o que vem pela frente. E o Felipe ele não está disputando um campeonato de ondas gigantes. Ele não Claro. está competindo com o Lucas Chumbo, ele não está competindo com o Pedro Scooby. Então, assim, o campeonato dele é esse. E nessas condições de você buscar uma regularidade entre direitas e esquerdas, entre ondas mais pesadas e ondas que não sejam tão pesadas assim, ondas de maior consequência e ondas onde você vai favorecer a performance e o diferencial de cada atleta, o Felipe é um dos melhores do mundo e o Felipe é um gênio, como disse o Thiago. Então, assim, eu sou suspeito para falar do Felipe, sou fã do cara que como surfista, como pessoa, e fico muito triste também por essa onda de haters que você disse, Blum, que vem dos próprios brasileiros, né? Um pouco disso. Para ser fã de outros surfistas, eu não vou colocar nome por aqui, mas para ser fã de outro surfista brasileiro, ele não precisa achar o Felipe ruim só porque ele não gosta de competir em Claro. onda grande. Eu fiz. Ele sabe. Diga, Blum. Não, desculpa. Eu fiz analogia com o Federer em relação ao Saibro. Eu vou fazer uma analogia. A gente já fez uma brincadeira aqui dizendo que o Felipe é o nosso Messi, né? O Messi tem quantos gols com o pé direito? 3 na carreira? E daí? Sim. Né? Daí. O cara só, só, E só vem. sabe chutar com o pé esquerdo, jogar com o pé esquerdo. E daí? Né? Vem um pouco da superfície. Se a gente pega o Nadal em Wimbledon, por exemplo, que é um palco Tem título, emblemático para mas. o Roger Federer, tem título, mas não é o mesmo desempenho do Saibro, por É isso. exemplo. Então, É assim, isso. e o Felipe sabe se adaptar às condições, ciente de que talvez ele tenha essa limitação mesmo, quando a gente fala de uma onda de maior consequência, mas sabe disso e se adapta da melhor maneira possível para tentar chegar nesse equilíbrio de quando eu tenho uma condição mais próxima ao que eu me sinto confortável, eu tenho totais condições de dar show, e foi o que ele fez agora em Gold Coast, ciente de que quando ele pega uma onda de maior consequência, talvez ele não tenha assim um resultado tão expressivo, mas tentando colocar tudo isso na balança, né? Não, e claro, e uma coisa muito importante, eu vou repetir aqui: ter medo, cara, é do ser humano. Qual o problema? O cara tem medo de se arrebentar com a cabeça no coral? Porra, né? Eu tenho medo de um monte de coisa também, né? É. Coisas muito. É um pouco da. O cara, é o que você falou, o cara encontrar sua limitação, né? Seu limite. Então, é absolutamente natural.
E o Felipe tá na história, cara. Tá na Sim. história e vai ficar na história para sempre. Ninguém é bicampeão mundial por acaso, de nenhum esporte, cara. Isso é indiscutível já. Como o Blum disse, né? São 18 vitórias no circuito mundial. A WSL tem falado em 16 porque ela conta só os eventos da temporada regular e não coloca os dois WSL Finals nessa conta, né? Mas colocando os dois títulos mundiais, são 18 já vitórias do Filipinho no Championship Tour, 4 vezes no Rio de Janeiro, 3 vezes em J-Bay, agora 2 vezes em Gold Coast, venceu em Portugal, venceu Bells, venceu Margarete, venceu El Salvador, venceu Trestles fora do Finals, venceu Sunset, Piscina. como você já disse, né, Blum? Venceu Piscina. Pô, vamos lá. Quantas condições diferentes aqui a gente falou para citar essas 16 vitórias? Não tem pipe? Não tem pipe. Não tem chopo? Não tem chopo. Mas tem sunset, tem piscina. E Ah, que acho que se mostra que dane. o Felipe chega próximo de um atleta quase completo. Eu acho É, é. que, para resumir bem o que eu disse, o que você disse, Blum, tá, estão aí as vitórias do Felipe. E quais as condições ele já foi o vencedor dessas etapas do circuito mundial? Acho que aí a gente fecha qualquer tipo de discussão. Claro que a gente está aberto aqui a bater esse papo, né? Diga, Blum. Não, só para passar a régua. Quem não gosta do Felipe? Problema de quem não gosta do Felipe. É isso. É. É deixar claro que a gente, se tiver que entrar nesse embate, a gente vai entrar e a gente vai defender essa posição. A minha posição é essa. E eu tô com você nessa, ó. Resultado, então, do Felipe, que o coloca na sexta colocação, ganhou 5 vagas. O Blum falou um pouquinho já do Iago Dora, né? Que agora é o vice-líder do ranking mundial, tá só atrás ali do Ítalo Ferreira, que segue com a lycra amarela. Top 5, Ítalo Ferreira, Iago, Jory Smith, Kano Igarashi e Ethan Ewing. Ô, Blum, só pra gente falar desse top 5 rapidinho, confesso a você, tá? Jory Smith, Kano Igarashi nesse momento, claro que tem muita coisa para acontecer ainda, chamou um pouquinho a minha atenção, viu? Confesso que eu não esperava. Mais que isso, a gente não colocaria esses dois caras entre os 5 no começo. Mais que isso, me impressiona uma campanha bem abaixo do Griffin Colapinto, que só foi bem em Bells, e o Jack Robinson tinha ganho em Bells e passou em branco em Gold Coast. Caiu na Muito repescagem, né? interessante também, aí fazer um parênteses, porque tem uma história bem legal. O Jack foi eliminado numa bateria de repescagem. É raro acontecer do Jack para repescagem. Primeiro é isso. Ele foi para repescagem e na repescagem a mesma bateria estavam o Julian Wilson e o Morgan Siblet. O Julian Wilson, que tinha ganho trials e tinha ido para repescagem depois de ficar atrás de Ian Gouveia e Felipe Toledo na primeira fase, e foi para repescagem. E o Morgan Siblet, mais legal ainda a história. O Morgan já tinha sido convidado, ele tinha ganho trials em Bells e foi até a semifinal, né? Aí nessa etapa, o Ryan Callinan, australiano, que é do Tour, a mulher dele ganhou o nenê na véspera da abertura do campeonato. Ele abriu mão de não disputar o primeiro round para ficar com a esposa, passar o dia com a esposa e com a sua filha. Mais que isso, quando chegou na repescagem, o Ryan falou: tô fora do campeonato. E aí, precisa de alguém, chama o Morgan Siblet aí. Aí o Morgan Siblet passou a passar o rodo em todo mundo. Tirou o Jack primeiro, né? E só foi perder para o Alejo nas quartas de final. Tem uma competição rolando aí paralela, que eles chamam de Tríplice Coroa australiana, dessas 3 etapas, valendo um carro, né? O patrocinador dos eventos. E o Morgan Siblet está liderando. Eu não sei se ele vai competir em Margaret, mas ele está liderando essa corrida, do nada, né? Então o Jack passou por essa questão, por essas derrotas, e o Morgan Siblet, cara, por muito tempo é engraçado falar de Morgan e de Julian. O Julian, por um bom período, era o cara, e mostrou isso no circuito, que seria o australiano para brigar por títulos com Gabriel Medina, Ítalo, ele passou também pela geração do Adriano, ele seria o cara para pegar o cerdo do Mick Fanning e do Joey Parkinson e ser um australiano top de linha, e ele mostrou isso. Aí ele se abandonou, e agora ele vai voltar no Challenger Series como convidado, tentando uma vaga fixa para o ano que vem. E o Morgan, quando surgiu em 2021, ninguém conhecia o Morgan Siblet no circuito mundial, naquele circuito diferente, pós-pandemia, que teve 4 etapas na Austrália. O Morgan fez final, ganhou, derrubou John Flores e chegou no top 5, no Finals, que era a primeira edição do Finals. Todo mundo falou: nossa, que é esse cara?
temos um australiano para brigar pelo título. Antes de surgir Ethan Ewing e Jack Robinson, todo mundo falou, pô, temos aí um... Aí ele desapareceu. Tem uma série da... Eu fiz um parêntese grande, desculpa aqui, mas, mal, só para contar essa história para a gente contextualizar. Na série Make or Break, que é uma série feita pela WSL, que infelizmente só teve 2 temporadas, pegou essa passagem do Morgan Siblet. E ele era um cara que, depois que ele surgiu, era um cara desencanadaço, um cara que gostava de curtir a noite, sair com os amigos, encher a cara e tudo mais. E isso mostra na série e meio que derrubou a imagem do Morgan ser o australiano, o cara para disputar título. E realmente ele desapareceu. Foi disputar o Challenger, não conseguiu vaga e agora deu essa retornada aí. Vamos ver se ele bota uma linha para voltar a disputar o circuito. Então, fazendo esse parênteses, o Ethan Ewing, como australiano, está entre o top 5 aí que você falou, normal, a gente esperava isso, mas o Jack não está, né? Temos aí uma segunda parte. Bom, começa com o Margaret primeiro, que é a casa do Jack, onde ele vai bem, já ganhou 2 vezes, pode se recuperar. E ainda tem Jeffreys Bay, tem Tahiti, né? São ondas que o Jack vai bem, ele pode voltar aí. Mas o George é uma agradável surpresa. É um cara que eu sempre admirei, um cara que também, como o Julian Wilson, brigou por título mundial no passado, é um veterano e está numa temporada excelente e tem ondas boas para ele aí pela frente. Ele vai muito bem em Trestles, ele tem África do Sul, que é a casa dele. Então vamos ver, vai ser uma corrida interessante. Mas já boto aqui, Mal, como aposta para me cobrarem no final da temporada regular. Estou apostando que teremos novamente 3 brasileiros no Finals. Iago, Ítalo e Felipe. Com o Miguel Pupo, que a gente também não falou, mais um 5º lugar, 4 vezes o Miguel chegando nas quartas de final esse ano, das 6 etapas. Está ali no 9º lugar, pode brigar também, porque o Miguel é um cara super regular, vai bem em qualquer condição. Então, eu estou apostando pelo menos 3 brasileiros. 3 brasileiros no top 5 de FIGE esse ano. Eu tô com você nessa, Blum. Eu acho que teremos também 3 brasileiros envolvidos aí nesse WSL Finals. E o registro que eu vinha fazendo só era para pontuar que Felipe Toledo e Miguel Pupo já garantiram o corte também, né? Então, o Felipe, obviamente, pela vitória, isso já era esperado, mas esse resultado do Miguel parando nas quartas de final já o coloca também na sequência do calendário nesse segundo semestre de 2025. Então, Ítalo Ferreira, Iago Dora, Felipe Toledo e Miguel Pupo já fizeram o corte. Aliás, até os 10 primeiros colocados, todo mundo já garantido, né? Esse top 5 que a gente falou, Jack Robinson, Baron Mamiya e também o Léo Fioravante. O restante ainda vai aí para essa etapa em Margarete buscando essa reclassificação. Vamos lá, Blum. O Alejo Muniz é o 16º. A eliminação na semifinal e o 3º lugar fez com que o Alejo escalasse 12 posições no ranking. O tamanho da importância desse resultado para o Alejo. E o João, com o resultado dele, a 9ª colocação, chegando ali nas oitavas de final, ganhou uma posição e entrou no corte. Estava muito próximo ali já, agora ele é o 22º de fato, está dentro daquela zona de classificação à sequência. Temos o DVD que está na briga, e aí há 2.000 pontos, basicamente, do João Chianca, do João Chumbinho, que é o primeiro dentro dessa zona de corte. Ian Gouveia como 28º, Samuel Pupo 29º, e aí uma situação do Ed, embora seja matematicamente possível, né, mas é o 34º, e o Ed, infelizmente, vai à disputa do Challenger Series no segundo semestre, Blum, mas são os 4 brasileiros que nesse momento estão ali abaixo da linha de corte. Uma coisa só que não é legal para o Alejo. O Alejo está uma posição muito legal. Estou apostando que ele vai se manter. Só que o Alejo, para melhorar o ranking dele, como tem das 7 etapas, valem 6 resultados, o Alejo tem resultados muito iguais, 17º. Então, para ele dispensar um 17º, ele para melhorar a pontuação dele na classificação geral, ele precisa ir pelo menos para as oitavas, né? Para trocar uma nota. Então, ele precisa desse resultado para melhorar e se garantir. Acredito que ele vai ficar por aí, mas tem esse porém. O Chumbinho vai precisar de resultado, a briga ali vai ser faca na caveira, né? Vai ser doideira ali, risca a faca mesmo para quem vai se manter naqueles 22. O mesmo vale para o DVD.
Senti muito o resultado do Samuel, porque o Samuel vinha de uma grande campanha lá em Bells Beach, que foi uma virada, como a gente falou, de postura e de condição para se reclassificar. Mais uma vez o Samuel vai para Margarete com uma dificuldade aí, com essa pressão enorme de se manter. Ian Gouveia também, uma história, complicada, porque o Ian começou arrebentando lá em Pipeline e não conseguiu repetir resultados, apesar de que depois de uma das etapas, eu não lembro agora se foi El Salvador ou Steve Bells, acho que é El Salvador, o Ian bastante satisfeito, dizendo que estava muito contente pela melhora, pela evolução do surf dele em manobras de borda, em surf de linha, né? Porque bem diferente do que acontece em Pipeline, mas também está difícil, tá difícil. E o Ed, como você falou, estreante, teve todas aquelas questões de um rookie, né? Enfrentando adversários sempre do mais alto nível. Dessa vez perdeu para o Iago. Então é aquela coisa complicada de você ter que, quando você tem um seed baixo, um ranking baixo, você tem que sempre enfrentar os melhores. Claro que são 30 melhores do mundo, todos os confrontos são complicados, mas tem aqueles caras que você entende, até com uma questão mental, você entra para uma bateria com uma questão diferente. E aí você vai conseguindo, tendo resultados ruins, a pressão vai aumentando e isso acaba jogando contra. Bem complicada a situação, como eu disse, do Ian e do DVD, Samuel também, todos precisando de resultado. E, infelizmente, eu acho que um capaz de acabar tirando o outro, né, Mal? Se a gente vai ter mais brasileiros ali dentro do corte dos 22, corre-se o risco de DVD tirar João, o João tirar Ian, enfim, esses caras acabarem até possivelmente se encontrando numa bateria num confronto direto. Tem acontecido bastante. Então, celebrando aqui os 4 já garantidos, o Alejo, que eu acredito que vai se garantir também, apesar de estar ainda numa situação de necessidade ali de resultado, e os outros que estão para baixo aí, vamos ver, torcer muito para que mais 2 ou 3, quem sabe. É difícil, mas pode acontecer. E, bom, vamos à chave feminina então, Blum, que teve o título da havaiana Berilu Sakura Johnson, primeira conquista dela no circuito mundial, jovem, né, 20 anos, é mais uma aí da nova geração que tem aparecido, e a Berilu, então, conquistando o primeiro título dela contra a experiente Sally Fitzgibbons, né, australiana, que não foi páreo na decisão. A Berilu tomou conta dessa bateria final para conquistar a primeira vitória dela, então, no circuito mundial. A gente vai falar um pouquinho da Luana, obviamente, né? Mas tivemos, e a gente até conversava, né? Um duelo nas quartas de final da canadense Erin Brooks contra a Stephanie Gilmore. Que olha, o que a Erin Brooks fez com a octacampeã mundial foi um negócio impressionante. É mais uma aí que está se juntando a Caitlin Simmers e também a Molly Piccolo, enfim, a própria Berilu Sakura Johnson, a Gabriela Bryan, nova geração vindo forte. Mas algo que a gente tem que dizer também, né? Nas oitavas tivemos um confronto entre a Caitlin Simmers e a Stephanie Gilmore, algo que já havia acontecido no Opening Round, inclusive com a Luana Silva nessa bateria, e aí a Luana acabou indo à repescagem, e a Stephanie falou para a Caitlin mais ou menos assim, ó, espera mais um pouquinho, tá bom? Eu vou ali nas quartas de final, você volta depois em Margarete. Eliminou a Caitlin Simmers, mas foi uma competição feminina de altíssimo nível também, né? Nossa, a Stephanie foi o grande nome do campeonato. Primeiro porque, por ser a maior de todas, né, ter 8 títulos mundiais, voltar na sua casa, fez show de rock, ela tem banda tal, já. E aí que você falou, a presença da Stephanie já deu aquela chacoalhada, né? Deu um reforço para as veteranas. Teve o confronto com a Caitlin Simmers, a maior de todas, contra a principal joia, a atual campeã mundial, e era co-líder do ranking, né? A Gabriela Bryan chegou com a amarela, mas as duas com a mesma pontuação. E aí a Stephanie realmente falou, ó, calma, né? Deu um Cristiano Ronaldo, ó, eu tô aqui. Eu ainda estou aqui, né? E aí vem o confronto mais para frente contra a Erin Brooks, que no ano passado tinha se classificado pelo Challenge Series, tirando uma nota 10 em Snapper Rocks. E, cara, essa menina é um fenômeno. A velocidade que ela tem, ela é pequenininha, bem baixinha, mas tem uma força e uma velocidade nas manobras que realmente impressiona. E aí foi a vez dela, ó, calma lá, Stephanie, a molecada chegou aqui, respeito, né? Também respeito. E aí a Erin foi perder para quem? Para Sally Fitzgibbons, uma veterana.
Então foi um grande evento do braço de ferro ali das novatas contra as veteranas, vencido de novo pelas novatas, porque quem deu o troco final foi a Betty Lou. Teve um capítulo muito interessante nesse campeonato também, na bateria da Sally Fitzgibbons contra a Tyler Wright. A Sally vibrou demais e eu assistindo o campeonato falei assim, nossa, a Sally precisa de resultado. Ficou feliz pelo resultado. Aí acabou a bateria, na entrevista ela falou assim, nossa, eu precisava ganhar da Tyler, de qualquer jeito. É uma rivalidade de mais de 20 anos. Estou muito feliz de ganhar da Tyler. Quer dizer, ela não estava só feliz por chegar naquele momento na semifinal e ganhar a pontuação. Ela queria ganhar da Tyler Wright, né? Mostrar que ali ela também estava aqui, né? Então foi muito legal. A competição feminina cada vez melhor, mal, cada vez mais disputada, um nível altíssimo. As meninas estão surfando demais, as mulheres estão surfando demais. E tem esse componente muito legal da troca de guarda, as veteranas não dando o braço a torcer e as meninas mais novas mostrando que cada vez vai ser mais difícil segurar. E a Luana está nesse miolo, né, irmão? Nona colocação agora para a Luana Silva, ganhou 2 posições nesse ranking feminino, justamente com a boa perna australiana que tem feito por enquanto a Lulu, né? Porque foi vice em Bells e agora terminando na 5ª colocação, Blum. E aí, para já passar a bola para você, para analisar também essa etapa da Luana Silva, porque ela cai na repescagem não, né? Cai no opening round, justamente nessa bateria com a Caitlin Simmers e com a Stephanie Gilmore, vai para a repescagem, se recupera. Nas oitavas de final, ela elimina a Gabriela Bryan, líder do ranking mundial, ou seja, resultadaço também da Luana Silva, mas depois acaba sendo batida pela francesa Vaine Fierro nas quartas de final. A Vaine que depois chegou a semi, mas perdeu justamente para a Betty Lou, que foi a campeã do evento. É uma campanha incrível mesmo, com o mesmo ritmo, com aquela mesmo hip de competição que ela vinha de Bells. Como você falou, ganhou da Gabriela Bryan numa bateria que eu apostava que a Gabriela fosse ganhar, porque a Gabriela está numa fase esplendorosa. Mas a Luana também está muito bem, muito confiante. E como você disse, perdeu só para a Varrine, uma bateria muito equilibrada. A Varrine virou no final, a Luana podia ter ganhado. E é bom a gente explicar, Mal. Mais uma vez, o circuito feminino, o corte do feminino na 10ª do ranking. Né? A Luana está dentro dessa bolha, se classificaria para a segunda parte do circuito mundial, né, da Elite, sem precisar disputar o Challenger Series. Mas tem um asterisco aí para a gente falar. Como no ano que vem o número de competidoras no feminino vai aumentar na Elite, no CT, esse ano as 10 melhores seguem na segunda metade, só que da 11ª à 14ª, ou seja, até a 14ª colocada, garantem vaga direta para o CT do ano que vem. Isso não acontecia até o ano passado, eram as 10 e as outras vagas viriam do Challenger Series. Como vai ter esse aumento? Então, para a gente, né, a primeira coisa que os atletas estão buscando no circuito mundial é se manter nesse corte, fazer o corte para se manter para o ano que vem. Então, se por acaso a Luana não ficar entre os 10, que eu acho que vai ficar, ela terminando até o 14º lugar, ela já se garante automaticamente para o circuito do ano que vem. Né? Então, tem uma sobrinha ali, uma rebarbinha que dá para se garantir. Mas, como eu disse, acredito que a Luana vá se classificar. De novo, outra etapa, a Margarete também é uma etapa de direitas, a Luana surfando de frente para a onda, né, como regular, se coloca ali uma grande condição, e a Luana também está brigando pelo aquele título que eu falei, da Tríplice Coroa, né, para ganhar um carro, no feminino também tem. A Isabella Nichols, que foi a campeã, foi a única que superou ela em Bells Beach, também caiu nas quartas de final agora em Gold Coast. Então as duas estão ali brigando diretamente para ver quem vai ficar com esse carro. Claro, tem uma etapa ainda, tem outras candidatas, mas a Luana também está brigando por esse prêmio extra aí no circuito mundial. E a própria Betty Lou Sakura Johnson também, né? Que vence agora em Gold Coast e havia caído nas quartas de final em Bells. Então ela tem a pontuação da Isabella Nichols, né? Exato. Então tá na briga com a Isabela e também com a Luana Silva. Mas é isso, resultado importantíssimo e que vem a Margarete agora para a Luana confirmar essa classificação. Tomara, né, que no top 10 para seguir no campeonato de 2026, mas principalmente nesse segundo semestre ainda de 2025, mas
com essa margem, como disse o Blum, até a 14ª colocação para já se garantir no CT da próxima temporada. Bom, a etapa de Margaret River, então, a partir do dia 17 de maio, no sábado, para nós aqui no Brasil, já começando então na sexta-feira, dia 16. Em breve tem vídeo novo aqui no canal do Surf 360, onde a gente vai detalhar mais um pouquinho dessa disputa por vagas para a temporada, para a sequência do ano de 2025. Então é isso, Blum. Valeu, um abraço e voltamos em breve por aqui. Fechado? Valeu, abraço e salve Felipe Toledo. Boa. Bora, Filipinho. Aloha, galera. Valeu.